Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Seja bem-vindo, a casa é sua. Pode entrar, fique à vontade. Bom, abençoados, muito obrigado a todos que têm se identificado com a Graça Pura. Muito obrigado. Nós chegamos aí em números incríveis e tenho certeza que esses números dobrarão, multiplicarão, porque se um chama dois, dois chama quatro. Daqui a pouco estão chamando 1 milhão. E é isso. E isso demonstra o quê? Que a graça ela tem atingido o seu objetivo. Porque as palavras, as mensagens deste canal são mensagens arrebatadoras. Não são para qualquer um. Sinta-se privilegiado por Deus, por Ele ter te chamado e ter te esclarecido a verdade. E nada é contra a verdade, senão a própria verdade. E eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que tem se interessado pelos temas. Olha, eu estou indo lá ver o André, porque o André está apresentando alguns temas ali interessantes para efeito de estudo, muito bom. Então, se inscreva em nosso canal. Isso é importante, porque isso vai nos ajudando, vai nos dando visibilidade, vai dando visibilidade à graça. Uma vez eu falei que eu suma e a palavra da graça apareça. Porque aqui o intuito não é levar nome de Graça Pura, muito menos o meu. Eu gosto muito de ficar por trás dos holofotes. Mas aprove Deus me chamar para esses dias, para estar cooperando com a amada do Senhor. E eu me faço aqui presente quase que todos os dias com vocês, levando esse evangelho. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí embaixo, que é de praxe a gente falar isso. Comentem à vontade, já deixe o seu like e, principalmente, compartilhe para que essa palavra alcance as vidas predestinadas para essa palavra. Muito obrigado. Queridos, vamos a mais uma mensagem que é daquelas que a gente ouve nesse canal e diz assim: já vem mais informações para nós. E é isso mesmo que vai acontecer. Porque nós estamos crescendo em graça. Crescemos em graça, em conhecimento e também na ciência. Paulo disse assim, Paulo quando orava, e Paulo estava em constante oração sempre, e não era o tipo de oração que a gente costumou a ouvir dentro principalmente do sistema. Era uma oração diferente, era um som diferente. Veja, por exemplo, o que ele falou em um trecho de sua carta, que ele estava orando. Escreve lá ao pessoal de Filipos. Está lá escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 9. E diz: e peço isto, pedindo, que o vosso amor cresça, isso é excelente, mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Abençoados, é claro que Paulo estava falando de uma ciência que até então estava oculta, que é a ciência de Deus para tratar com o homem, que é a sua graça, tratar com seus filhos, que é a graça. Paulo estava pedindo aqui nessa oração, e não pode ser aquela oração do sistema religioso. Essa oração aqui é fruto de quem tem o entendimento de Deus, de quem tem a mente de Cristo ativada. Paulo diz assim, olha, que o amor cresça, e esse amor não é um amor cego, é um amor sábio, é um amor que escolhe, um amor que entende, que tem base, e fala em ciência, depois ele fala em todo o conhecimento. E o que você entende por todo o conhecimento? É também o conhecimento vindo da revelação de Deus, claro que sem a essência nós não entenderíamos nada, mas também é o conhecimento da ciência humana, das coisas do homem. Porque a ciência hoje, ela está se mostrando estar ao nosso lado. Quando falamos, por exemplo, de história, nós encontramos o quê? Ela a favor do evangelho do reino de Deus. Ao olharmos a ciência das escritas, da evolução das escritas, ela está a nosso favor. Quando olhamos a geografia, quando olhamos a tecnologia de uma maneira geral, todas estas coisas estão contribuindo para quê? Para o avanço do Evangelho,
Porque quando você vem a este canal em que nós apresentamos, por exemplo, os achados do Mar Morto e o que a tecnologia tem feito através das escavações que estão sendo feitas, nós estamos aliando essas coisas ao Evangelho da Graça. Quando expomos, por exemplo, a história dessa igreja, da falsa igreja, do sistema religioso. O que é isso? É a ciência nos ajudando na nossa revelação, não na revelação que Papai Deus nos deu. Porque uma coisa é você falar de algo, por exemplo, espiritual. Outra coisa é você trazer bases que a ciência nos ajuda. Aí todos vão parar para escutar. E Paulo orava para aqueles de Filipos, lá naquela época, se permitissem a entender isto. Porque a graça, ela não pode ser como se diz assim, um menosprezo pela ciência. Não, a graça, ela é aliada à ciência. Quem é contra a ciência é o sistema religioso, que quer impedir por qualquer forma, de qualquer maneira, que esses achados dessas escavações, eles não venham a público. Mas Paulo ali, nesse momento em Filipos, ele pedia que as pessoas permitissem entender isto. Porque através destas atitudes, possamos experimentar coisas excelentes. Veja no versículo 10 o que Paulo fala. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. E em outras versões, essa palavrinha sincero quer dizer puro. Então, para que sejamos puros e sem escândalos, porque muitos se escandalizam com aquilo que falamos. Porque nós estamos trazendo conhecimento, trazendo à tona conhecimento que uma falsa igreja quis transformar em coisas ocultas e invisíveis a todos. E as pessoas que viveram e que vivem e que viverão prisioneiras desta religião, hoje já têm armas para lutar contra as suas doutrinas. Porque Deus está levantando um povo puro, um povo que não se escandaliza. Pessoas, quando vem este canal, ele fala assim, imediatamente Deus lhes arranca as escamas dos olhos. E quando nós trazemos, por exemplo, informações que essa Bíblia aí está aí, ela foi modificada em alguns versículos. E a maioria dessas mudanças foram feitas para dar base às mentiras das doutrinas deles. E é essas doutrinas que têm amordaçado os homens desde quando essa falsa igreja foi instituída. Nós, abençoados, somos da verdade. Nós não podemos trazer outro entendimento a não ser a verdade. E hoje nós vamos mais a um estudo onde veremos mais alguns desses versículos que foram alterados, adulterados, introduzidos. E essa mensagem faz parte de uma série de mensagens que estamos trazendo nesse canal, sobre dando o conhecimento aos abençoados dos versículos que foram alterados, dos versículos que foram maculados, dos versículos que foram introduzidos dentro da Bíblia. Quem ainda não viu as outras partes, nós temos hoje 3 vídeos que nós tratamos justamente desses versículos. Se você não viu a primeira, segunda e terceira parte, eu quero te convidar para você ver. Está aqui embaixo nas descrições deste vídeo e também em cima aqui no card, tá bom? Para que você possa desfrutar dessa playlist, tá bom? Em todas as partes. Veja lá e tire as suas conclusões. Preparados agora? Graça neles. Abençoados, muita gente me procura e fala assim: André, se você está mostrando isso, significa que não devemos mais ter a Bíblia como um livro sagrado? Olha, dentro dos livros da Bíblia contém coisas sagradas, mas nem toda ela é sagrada. Porque o que se prega dentro do sistema religioso é que ninguém pode se opor a esse livro. É que ninguém pode pôr um tio ou tirar esse tio. Mas só que eles simplesmente fizeram o que fizeram desse livro. Abençoado, claro, e isso é uma coisa natural entre eles, porque esse livro pertence a eles. Bíblia Sagrada pertence a eles. Isso é o nome, Bíblia Sagrada.
Só que de sagrada, o livro 100% não é sagrado 100%, porque eles mesmos macularam e adulteraram esses textos. Agora, isso também não significa que nós estamos tirando a luz da Bíblia. Muito pelo contrário, nós estamos dando luz à Bíblia. Estamos dando que ela merece. O que ela merece? Que as coisas que foram introduzidas pelo homem dentro dela, que apareçam. E essas coisas que parece que são, nós temos que dizer, não são. É por isso que nós fazemos vídeos iguais a este. E tudo que falamos embasados na ciência, para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo hoje. Porque tem muita gente que diz assim, né? Essa igreja aí está há tanto tempo no mundo, há mais de 2000 anos, com tanta tradição. Será que é possível deles estarem errados? Então muita gente vai pelo tradicionalismo. Então quando nós apresentamos que eles mesmos alteraram o livro deles de regra, então isso põe sombra a essa falsa igreja. Então o problema era que ela estava soberana, a igreja, a falsa igreja, estava soberana, até chegar o conhecimento, até chegar a revelação de Deus e o desenvolvimento das novas tecnologias. E aí nós começamos o quê? A expor os erros cometidos por ela. E hoje, devido a esses achados arqueológicos, como por exemplo o rolo do Mar Morto, tem sido uma revolução contra o sistema religioso de hoje. E baseado nestes achados, vamos expor mais alguns versículos que não se encontram nos mais antigos codex. Eu vou passar para vocês, como eu fiz no último vídeo, alguns livros que foram fontes dessa consulta, tá bom, abençoado? Eu não tirei coisas na minha cabeça que eu estou imaginando, tá bom? Não foi. O primeiro livro que eu tirei, tá? Eu já passei 3, que está no outro vídeo. Se vocês quiserem adquirir, está lá no nosso Facebook, o link para que você possa adquirir. Abençoado, a gente não ganha nada com isso. É uma loja que vende livros. Pronto, acabou. Se você quiser adquirir, faça, porque é cultura, tá bom? Então, o primeiro que eu vou falar nessa mensagem é o título: Quem é quem na época de Jesus? De Gesa Vermes, tá? Deve estar aparecendo para vocês a figura aí. Depois o segundo é 101 perguntas sobre os manuscritos do Mar Morto. Olha aí. São perguntas feitas ao sistema religioso e que eles não sabem responder. 101 abençoados é cada pergunta. Se você ali adquirir esse livro, você vai ver quais perguntas são que os manuscritos interrogam. Não é nem ninguém perguntando, é os achados perguntando a história dessa igreja, e a igreja não sabe responder. O terceiro livro, e esse é bem conhecido de muitos, é a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, a História dos Hebreus. E o quarto e último é a História Eclesiástica, tá bom? Então, a partir de agora já deve estar lá no Facebook. Quem ainda não seguiu a gente lá no Facebook, que faça, que a gente sempre está divulgando também. Todas as redes sociais da Graça Pura é um meio de divulgação do Evangelho da Graça. Eu queria pedir aí, aproveitar a oportunidade, aos abençoados que estão esperando resposta no WhatsApp. Eu vou chegar em vocês, tá bom? Tá sendo muito complicado para mim esses dias, mas eu vou chegar até vocês. Agora então, a partir desse momento, nós vamos trazer 4 versículos e comentá-los, tá bom? O primeiro é em Atos capítulo 15, versículo 34, é um acréscimo. Essa passagem aqui em Atos 15, 34, é uma passagem que ela não altera muito o sentido das coisas, tá? Aqui o contexto era que alguns judeus estavam querendo circuncidar os amigos gentios de Paulo, e eles tiveram que fazer uma reuniãozinha lá de condomínio para resolver então essa questão, até que deixaram lá os rapazes sem circuncidar mesmo. Porém, abençoados, eu passo sempre para vocês que quando a gente consente em uma alteração leve, estamos disponíveis também a aceitar as grosseiras, como veremos mais aí para frente. Então, abençoados, eu não vou nem ler esse Atos 15:34, vocês vejam na Bíblia de vocês aí, e já sabe, quem tem a Bíblia de Jerusalém, está lá escrito, não se encontram nos manuscritos mais antigos. E quando a Bíblia de Jerusalém coloca essa nota de rodapé, me chama também a atenção uma coisa.
Qual seriam os manuscritos que eles dizem lá que é mais antigo? A princípio, os manuscritos, os originais não existem mais. O que existe são os codex. Eles poderiam botar codex. Tudo bem, colocar lá manuscritos para dar um entendimento aí que existe um manuscrito original. Esquece, não existe. O que existe são cópias. E as cópias têm as suas datas em que elas apareceram no mundo. E as mais antigas são dois codex, os sinaíticos e os vaticanos. Então, em cima desses dois codex, fundamentaram todas as Bíblias, tá? Inclusive a Bíblia de Jerusalém. Só que eles não sinalizam qual dos dois codex, que eu suponho que seja, a não ser que eles escondam lá algum codex. E eles têm medo de divulgar, porque simplesmente essa religião vai vir abaixo. É uma das duas. Tá bom, queridos? Mas eles não informam lá. Vamos passar para outra, que em Atos capítulo 24, lá no finalzinho do versículo 6, tá? E todo o sétimo, ele foi acrescido. Não existe lá, pelo menos nas cópias, tá? E o texto está em Atos 24. E aqui o apóstolo Paulo começa a ser acusado, interrogado e acusado de ser o causador da discórdia entre os judeus e os romanos, tá bom, queridos? Então, vocês leiam lá a partir do versículo 1 para que vocês vejam o contexto, tá? Vocês vejam o contexto dessa passagem. Mas Paulo estava sendo acusado ali pelo sumo sacerdote perante Félix, que é um governador daquele tempo, né? Então ele era muito amigo dos judeus. Então ele quis escutar também o sumo sacerdote acerca de Paulo. E lá no final do versículo 6 e o 7 foram acrescentados. Eu vou ler a versão original, que seria 24, o versículo 6 e o 8. Depois eu vou ler com acréscimo. Vamos lá, vamos ler sem acréscimo. Me diz. Aí está falando de Paulo. Tentou mesmo profanar o templo. Tu mesmo, interrogando-o, falando para Félix, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Houve uma acusação contra Paulo antes. Então, mediante a essa acusação, né, o próprio quem estava interrogando ali, quem estava fazendo tipo um julgamento, falou para Félix: olha, Félix, você mesmo pode interrogar ele e você vai verificar que estas coisas que nós estamos acusando ele é verdade. Sendo que esse era o original. Agora eu vou ler, tá, abençoado? Eu vou ler o que foi acrescentado. Vamos lá, que seria 24, 6, agora 6, 7 e 8. As letras que estão maiúsculas significa o acréscimo, tá legal? Vamos lá. Tentou mesmo profanar o templo. Nós, porém, o prendemos. Aí já começa. Quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Abençoados, se vocês lerem no verso 9, eu não vou ler, vocês vão ver que o versículo a seguir está dando um entendimento que realmente isso aí que foi acrescentado existiu, não de forma escrita, mas no entendimento. Então, para a forma de entendimento de vocês, é um versículo que é aceitável. Agora, abençoados, por que manter um texto que não existe? Se no versículo 9 já diz ali que o que Paulo estava sendo acusado pelos judeus era de fato algo pertinente dentro da lei daquele povo naquele tempo. Por que manter um texto desse que não existe? Eles podem até dizer assim: olha, é melhor, deixa aí esse erro assim, como diz assim, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas espera aí, nós estamos tratando, afinal, conforme eles dizem o quê? Da Bíblia Sagrada. Eu chego à seguinte conclusão, abençoados. Eles, na realidade, agem por conveniência. Se hoje está bom, por que mexer? Deixa quieto. É assim que eles pensam, não é verdade? Mas agora, por que eles não colocam também as fontes
né? Eu tô falando na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, principalmente, porque a João Ferreira de Almeida, abençoados, esqueça, tá? A João Ferreira de Almeida surgiu no ano de entre 1500 e 1600. Olha só, depois de tanta água passar embaixo da ponte, veio aí os protestantes, que na época eram os protestantes, e fizeram a sua Bíblia, porque a Bíblia João Ferreira de Almeida é a Bíblia dos protestantes. Sendo que realmente é uma tradução muito aquém da Bíblia de Jerusalém, que é a mais antiga. Então ali, se a gente for pegar, muito mais erros tem do que a Bíblia lá de Jerusalém. Não erros, né, mas que eles introduziram coisas ali. Vocês estão entendendo? Agora, por que a falsa igreja, ela não coloca qual é a fonte dela? Será que existe essa fonte? Porque eles estão admitindo o erro. Eles estão admitindo o erro. Eu acrescentei, estão dizendo, ó, eu acrescentei. E isso é um erro. Porque a própria palavra diz que há daquele que quer acrescentar. É claro que quando foi falado aquilo ali, estava se referindo à Torá. Mas nós usamos o argumento deles contra eles. Vamos ao próximo, ao terceiro. Atos capítulo 28, versículo 29. Nesse texto que eu vou mostrar agora, mostra que aquilo que Paulo pregava era muito diferente do que os outros discípulos. Até então, a pregação de Paulo não se ouvia falar naqueles tempos e nesses também, porque aquilo que nós trazemos o entendimento do apóstolo Paulo, porque ele começou o evangelho do reino e nós estamos dando prosseguimento. E nesse caso aqui, aonde Paulo passava, causava um frisson, né? Paulo passava e Paulo era conhecido como um herege, o pervertido das doutrinas judaicas. E aqui nesse caso, os judeus eminentes lá de Roma quiseram escutar Paulo, quiseram escutar as palavras acerca da graça. Vamos ler agora no versículo 23, que é para dar o contexto disso aí. E diz ali, olha, marcaram lá um dia e muitos foram procurá-lo no albergue, onde se achava hospedado Paulo. A conversa durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhes o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Quer dizer, Paulo, ele conseguia trazer o entendimento da lei, como ele muitas das vezes fala, né, que ele considerou a lei como esterco para ganhar a Cristo, e estas coisas era uma afronta ao povo judeu. Tanto que, logo no começo, muitos judeus que queriam ouvir Paulo, quando Paulo começava o seu discurso, eles saíam, não aguentavam. Mas os sinceros ficavam lá. E é engraçado que o discurso de Paulo parece tanto com o da gente, que tem gente que se anima em ouvir a graça pura ou o evangelho da graça pregado pelos pregadores da graça. Só que no meio eles não aguentam, né? E tem uns que não aguentam a tal ponto de chegar e querer até nos xingar aí, como vocês veem nos comentários aí, eles saem praguejando, né? A bem da verdade aí, a palavra da graça e a mim também. E depois mais na frente, Paulo apresenta a salvação dos gentios. Aí não tem judeu que resista, né? Paulo começa falando da lei, né? Trazendo o entendimento de Jesus. Depois fala que o povo gentio também tem acesso à salvação. Os judeus não aguentam. Então no verso 29 é onde acontece o acréscimo, ou seja, o versículo 29 não contém nos codex mais antigos. Vamos ver na versão da Bíblia de Jerusalém, que diz: havendo dito isso, saíram dali os judeus discutindo animosamente entre si. Vamos ver agora na João Ferreira de Almeida. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, porque Paulo dividiu os judeus de Roma. Paulo era uma bomba nuclear. Paulo chegava e as coisas tinham que se acertar. Ou não. Paulo, onde estava acertado, Paulo desacertava. E aonde estava desacertado, Paulo chegava e acertava. Vocês estão entendendo? Mas não era Paulo, era o Espírito Santo dentro de Paulo. Agora, abençoados, esse texto aqui, até ele não sugere muitas coisas, tá?
dentro do contexto. Nós podemos de fato imaginar tal discussão entre os judeus. Isso não é uma coisa que é do outro mundo. Oh, não é. Agora, abençoados, estas coisas começam a colocar sombras. E neste caso aí, em todo o capítulo. E a pergunta é novamente essa: por que manter estas coisas? Vocês estão entendendo? Por que não vem a público e diz? Outro texto também acrescentado está lá em Paulo. Vamos chegar na carta de Paulo, aos Romanos, no capítulo 16, versículo 24. E mais uma vez é um texto também que não acrescenta nada demais ao texto. Está lá em Romanos 16, 24, que foi uma saudação a uma pessoa chamada Erasto. Vamos ler? E diz lá: saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão. Então essa passagem é uma passagem inocentezinha, né? E olhando assim, aí eu comecei a ficar meio desconfiado desse nome. Esse nome Erasto, quem é Erasto, né? Fiquei pensando, quem é esse cara? Se fosse o Erasmo, parceiro do Roberto Carlos, eu ia até ficar na minha. Mas aí eu falei assim, quem é esse cara? Ele era tesoureiro, né? E aí a pulguinha atrás da orelha começa a fazer a gente pesquisar. Abençoados, esse texto aí não existe, tá? Isso é um fato. Agora, por que uma saudação a um tesoureiro chamado de quarto irmão de Paulo? Então eu fui buscar na história quem foi, né? Quem foi Erasto. E pasmem os senhores, esse daí é o São Erasto, um santo, hoje da Igreja Romana, chamado São Erasto de Panéias. Os abençoados quiserem procurar aí, procurem, tá? Ele era o tesoureiro do movimento cristão da primeira era, o principal de Jerusalém. Ele era o tesoureiro que cuidava das finanças. Depois ele foi nomeado, segundo o sistema romano, foi consagrado a bispo da cidade de Panéias, tá bom? Mas o fato é que esse verso não existe. Não existe, abençoado. Não tem. Existem outras referências a Erasto. Só que a sombra começa a pairar sobre esse nome. Será que esses Erastos, que está lá em Timóteo, 2 Timóteo, se não me engano, eu vou deixar nas descrições dos 2 versículos que aparecem também o nome Erasto, tá bom? Mas o fato é que começa a pôr dúvidas nesse tal de Erasto. Será que são as mesmas pessoas? Ou será que isso é mais um texto obscuro dessa falsa religião? Para quem, conforme eu falei, para quem quiser conferir, vai estar aí nas descrições as 2 passagens, tá? Aí eu fui mais a fundo. Vocês sabiam, abençoado, que esse Erasto, lá no Espiritismo, diz que teria sido um dos mensageiros mais importantes entre os que tiveram textos publicados nos livros de Allan Kardec? Esse Erasto aí, sabia? Isso eu estou trazendo mais para nível de conhecimento de vocês, tá bom? Que esse Erasto também deixou um ditado que se tornou popular. Veja o que ele supostamente disse, porque, conforme eu falei, começa a pôr sombra em tudo que é de Erasto. Eu não li a fundo quem foi esse cara, o que ele fez, não li, tá? Mas até onde eu pesquisei, apareceu isso aí. Se os abençoados quiserem pesquisar e colocar nos comentários aí, vai me ajudar também, tá bom? Para saber quem é esse tal de Erasto. Mas vale, a frase que Erasto falava era o seguinte: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Engraçado, né? Isso a gente hoje pode estampar para a falsa religião. Não é isso que vale hoje para o sistema religioso? Só que o sistema religioso é o contrário. Mais vale rejeitar uma verdade e admitir 10 mentiras. É assim que está. Vocês estão entendendo? O fato, abençoado, é que esse tal bispo aí aparece do nada, acrescentado na Bíblia. Eu creio que aí foi para dar ênfase dentro da hierarquia. Eu não fiz um estudo a fundo. De repente possa até ser que em outro vídeo eu venha trazer aí algum entendimento sobre esse Erasto aí. Agora eu vou deixar
2 versos, nós estamos acabando essa mensagem, vou deixar 2 versos que analisaremos no próximo vídeo, tá? Que eu continuarei trazendo o erro cometido por adulterarem a Bíblia, introduzirem textos que não existem. Isso é para que todos saibam. São 3 versículos que eu vou deixar para vocês em Marcos, capítulo 9. Essa frase, que é esse versículo, aparece no versículo 44, 46 e 48. E não existe. E diz: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Aqui é aquela famosa passagem que Jesus fala assim: olha, é melhor você retalhar o teu corpo do que ir para o inferno com o corpo todo. Então aqui para os religiosos, eles fazem a festa. E nós vamos ver que essa pequena frase aí fará toda a diferença para entendermos melhor que inferno é esse que Jesus está falando. E com certeza não é o inferno que os líderes do sistema pregam. Esse inferno é o inferno de Jesus, o verdadeiro, não é o falso. Quer aprender mais? Se liga então nos próximos vídeos do canal, ok? Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o porrete. Aqui a gente traz a ciência para explicar e mostrar por que esse livro foi tão mexido. E isso, queridos, é mais uma prova para rejeitarmos tudo que eles lá do sistema um dia nos ensinaram. E se você frequenta ainda esses lugares, a decisão é toda sua. A verdade foi jogada no seu colo. Se aprofunde mais sobre a história dessa religião e depois decida o que é melhor para a sua vida e também melhor para a vida da sua família. Ok? Nós vimos então hoje mais 4 versículos que não se encontram, como diz a falsa igreja, nos originais em grego mais antigo. Mas como assim, André? Não existe mais os originais. Concordo com você, meu irmão. Então até nisto eles são falsos. O que existe são codex, que são cópias dos originais. E por que eles não citam isso que é codex? Será que eles têm medo de apresentar lá aquele que está escondido embaixo da cadeira do Papa? Pode ser. Nós vimos que um simples nome e um versículo falso pode mudar a nossa percepção dos fatos. E é isso que está acontecendo. A cada escavação estão encontrando indícios da maculação de um tempo e que hoje sobrepõe o tempo em que nós vivemos por causa do Evangelho da Graça. Porque existe um povo que foi revelado e está buscando na ciência para encaixar e para a graça tomar forma de maneira completa no mundo. Porque muitos hoje estão sofrendo muitos males por causa das falsas doutrinas implantadas na mente daqueles que estão seguindo o sistema religioso. Ok, abençoados? Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Graça e paz.